Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 18 de setembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para aproveitar toda a parte de aprendizado, dos vídeos de aprendizado e também a parte aí de análise, que tem aqui o conteúdo de análise, radar do mercado todos os dias, análise de fechamento todos os dias, análise especial toda terça e quinta-feira e radar da semana todo domingo. Você pode se inscrever facilmente aqui no canal, bastando aí clicar no botão inscreva-se logo abaixo do vídeo, ou mesmo passando o cursor do seu mouse em cima da imagem aqui, inscreva-se no canto inferior direito do seu vídeo, que vai aparecer uma opção para você clicar e se inscrever no canal. Na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, depois falando também aqui sobre mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, Gol 4, Elet 3, SUSB3, GGBR4, VVR3, Ciel 3, COGN3 e BBAS3, ativos aí que abordarei nesta análise. Começando aqui pelo Ibovespa, que no pregão de hoje, queda acentuada de 1,8%, terminando ali a semana até basicamente no 0 a 0, menos 0,07%, mantendo-se dentro de um movimento de queda, que até que a gente comentou lá no radar da semana, mas eu ainda vejo com bons olhos, lembrando na questão de a forma como está caindo, quanto maior o tempo que demorar aqui para cair, vai melhorando a questão, aumentando a chance, não que isso vá acontecer, como eu venho falando inclusive dentro do meu perfil no Instagram, falando sobre essa questão do que vai realmente acontecer. Os vídeos aí que eu menciono em questão de probabilidade, que a gente não tem o domínio aí sobre o que realmente vai acontecer. Mas, da forma como está vindo o movimento, apesar de ser um momento chato, que já vem lá basicamente daqui da semana, vem basicamente aqui dessa semana do dia 20/7, ó, até o término dela. Depois a outra tentou ir para cima, não evoluiu muito, e já começamos aqui a ficar de lado. A gente já está indo basicamente para próxima semana, que vai começar no dia 21/9. Ou seja, 2 meses andando ou de lado ou com muita indefinição e ainda vindo um pouco mais para baixo, fazendo aqui uma correção, que eu já tinha comentado que era uma das possibilidades fortes aí em relação ao Ibovespa no dia 1º de setembro, falando sobre essa questão de poder ter ali até uns 3 a 4 meses de correção. A gente está basicamente já há 2 meses, considerando aqui essa questão das semanas, já há 2 meses de forma lateral, praticamente indo para a 10ª semana de forma lateral. Mas aqui no gráfico diário ainda continua seu viés de baixa. Lá no semanal, dentro de um movimento de queda, candle ali com máxima descendente, aqui com topos descendentes, e um pregão que aponta um pouco mais para baixo. Para o Ibov mudar essa característica que vem aqui um pouco mais de indefinição e com viés mais de baixa, no processo de correção, teria que voltar para cima primeiramente da máxima aqui desse candle, que é superar os 100.949 pontos. Isso significa dizer basicamente superar a máxima desta última semana, o que geraria ali um sinal de alta em cima da média móvel 3 períodos. E não só superar, né? Fechar a semana acima desse patamar, acima aí dos 101 mil pontos, arredondando, seria um aspecto mais positivo para se ter um novo processo de expansão do preço aqui do Ibov. Pergunta que foi enviada lá pelo Instagram na questão de quanto tempo ainda pode ficar nesse lenga-lenga ou caindo. Eu acredito que a gente ter mais uns 10 a 20 dias aí pelo menos para ficar um pouco mais maduro a questão do movimento de correção. Pegando aqui um gráfico, esse gráfico, o próprio gráfico diário mesmo, esse movimento inteiro aqui de subida, gerou todo esse processo aqui de subida, e esse processo aqui de correção ficando aqui um encaixe melhor de tempo em relação a esse movimento, em relação a esse patamar, o que eu acabei de falar inclusive dentro do vídeo lá no Instagram, no Stories do Instagram da @dvinvest. Seguindo aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço demais. Então, mini índice, gráfico de 60 minutos. Tivemos o mini índice vindo aqui para cima, parando em cima daquele patamar, se abrisse subindo, beleza, focar em compra, se abrisse caindo, vindo para baixo dessa região aqui, foco maior em ponta vendedora, em buscar a operação de venda. Olha o dia de hoje, mais direcional aí para baixo. Então, dia forte para baixo, segue um movimento de queda. Se abrir subindo, segunda-feira, abrindo aqui um sinal de alta, dá para olhar para buscar uma fundo ascendente, mais fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para compra. Tentou, porque está em cima de um patamar aqui de suporte. Tentou subir, gerou nova sinalização de baixa, topo descendente no G60 ou no G30, foco de novo em buscar a operação de venda de day trade.
através de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu caindo, também dá para se buscar a operação de venda de day trade, desde que seja de topo descendente. Somente de topo descendente, porque já tem um movimento mais longo para baixo, não exige tanto para baixo. Depois disso, vamos falar aqui do dólar. No dia de hoje, forte alta no dólar. Alta aí de 2,58%. Então, alta realmente muito forte. Dólar tinha já gerado um sinal de alta contra a sua tendência, mas que não tinha ganho força dentro de uma sinalização de um fundo. Hoje consegue confirmar essa formação aqui para cima e vai bater lá na região mais importante de resistência, que é esse patamar aqui, na minha opinião. Está em cima desse patamar ali dos 5,375. Essa região que era um topo, que virou aqui um fundo, aqui virou um patamar de resistência, tem esse patamar 375 e depois em 390,5. São os dois pontos de resistência importantes para o dólar. Dentro de um grande candle de alta, não mudou ainda sua tendência de baixa no gráfico diário, mas já gera um sinal de enfraquecimento dessa tendência. Aquela chance de o dólar ficar enrolado nessa região aqui, até comentada já, dessas duas regiões aqui, esse patamar e esse patamar aqui, que foi falado no radar da semana, do dólar ficar preso aqui entre essa região dos 5,225 até um patamar ali de 5,485, mencionados aí no último radar da semana. Ou seja, nos últimos radar da semana, o dólar fica enrolado aqui nessa região de indefinição, que seria basicamente uma correção de prazo maior lá no gráfico mensal, em relação à tendência de alta de longo prazo. Seguindo então aqui agora para o intraday, né, para a gente falar para o próximo pregão, como já gerou um movimento muito longo para cima, abriu caindo, gerando um sinal de topo no gráfico 60 minutos, vai ficar muito mais para se buscar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, tentando pegar o quê? Um movimento de queda até uma região aqui de topo anterior, por exemplo, a região aqui que seria um suporte na casa dos 5,353 a 5,344. Fazer uma operação de compra aqui nesse nível agora não daria. Isso aqui é o gráfico de 10 minutos. Mas se abre caindo, corrige aqui de maneira fraca e ainda gera fundo ascendente, depois de uma correção um pouquinho maior desse movimento de subida, daria para se pensar em compra, mas eu ficaria mais antenado em uma possível abertura para baixo e fazer venda de topo descendente abaixo da média móvel de 13 períodos, no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu subindo, foco em olhar correção de fundo ascendente para compra ali em cima da média. Cenário mais esticado para cima, olhando para o G60, em cima de zona de resistência, mais esticado para cima quando olha aqui o afastamento do preço para a média, é um afastamento grande, mais do que 2 vezes ali a volatilidade média dos últimos 10 candles, então isso representa uma chance maior de não ter algo muito longo ainda para cima e ter algum processo de correção no preço ou no tempo aqui do G60, que apoiaria um pouco mais a operação de venda depois de alguma sinalização de baixa de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para baixo da média móvel de 13 períodos. Gerou a correção e, na sequência, fundo ascendente no G60, no G30, foco de novo em buscar a operação de compra a favor da tendência de prazo maior. Seguindo para as ações agora, PTR4 no dia de hoje queda de 2,26%, enfim, aqueles 3 candles que eu falei, 3 candles caindo e esse aqui 3 candles de correção. Então agora já gera um primeiro candle que aponta um pouco mais para baixo. A perda da mínima de hoje a partir de segunda-feira reforça um pouco mais a chance de continuar caindo, buscando ali um patamar de suporte para perder o suporte imediato aqui dos 21,43, seguido de 21,25 seria um outro suporte para a ação. E lembrando, abaixo disso a gente vai falar lá na região dos 20,86 a 20,60. Semana terminando ele com queda de 1,05%, apontando ainda mais para baixo, nenhum sinal ainda para cima pelo gráfico semanal da PTR4. Então não vejo alternativa ainda de buscar nenhum tipo de operação de compra, teria que voltar realmente muito forte para cima da região ali dos 22,10 a 22,15. Vale 3, depois de um grande candle de alta, queda, a ação tentou subir de novo, mais uma vez, entrada de pressão vendedora na região dos R$ 62,95, R$ 63 reais, bate lá e volta para baixo. Quanto maior o tempo que ela ficar aqui enrolada, maior vai ser meu interesse de poder tentar pegar aqui uma saída dessa região dos R$ 63 reais para cima. Então a ação caiu aí 0,68%, semana ainda terminando em queda de 0,47%, está dando um movimento de subida, que pode, inclusive, ficar um pouco mais aqui enrolada para depois dar continuidade à sua tendência de alta de médio a longo prazo. No curto prazo, tendência indefinida. Retoma a tendência de alta se romper essa máxima aqui.
Depois de Vale 3, vou falar agora de Gol 4, que encerrou nossa posição comprada quando perdeu a mínima desse candle, que foi o stop reposicionado aqui. Então essa operação foi encerrada e essa operação da Gol 4, ela proporcionou aqui uma perda de 1,61%, um stop parcial, e isso representou uma redução de 0,13% do capital total, essa operação da Gol. Depois disso, eu cheguei a recomendar hoje uma compra de Elet 3, apesar da tendência de baixa. A ação batendo aqui nesse patamar poderia gerar um movimento de subida afastado nos pontos de resistência mais importantes. Então, me interessaria, como o stop era um stop mais curto dentro da volatilidade do papel, se resolvesse andar, ia gerar uma boa relação risco-retorno já para cá e concretizando um possível movimento de subida no gráfico semanal também seria uma alternativa de relação risco-retorno interessante. Mas ela já superou a máxima no início do pregão, perdeu força e já acionou a nossa saída no próprio pregão. Isso proporcionou uma perda aqui nessa operação da Elet 3 de 2,42% e uma saída ali de redução de 0,29%. Lembrando que eu trabalho sempre uns 0,5% de perda máxima, em média, ou seja, não perder mais do que isso, preferencialmente. Nesse caso aqui, gerou menos 0,29%. No caso da B3SA3, que foi comentada ontem, gerou 0,57%, que ela gerou um gap, abriu com um gap abaixo do nosso ponto de saída, por isso que ultrapassou 0,5%. Só nessa situação que acontece ser mais do que 0,5% do capital total. Depois aqui vamos falar de SUSB3, que é uma compra que a gente tem em andamento ainda. Fechou aqui um pouquinho acima dos R$50, chegou a ter um dia mais forte ainda para cima, hein? Chegou a bater em alta ali de mais de 5%. Está dentro aí de uma boa sinalização para cima pelo gráfico semanal, um baita fundo ali ascendente, bom fechamento com alta de 9,76% na semana, foi até um ativo que eu coloquei na carteira exponencial nessa semana e a ação ganhando bastante força para cima. Seguimos comprado aqui, lembrando que é diferente, a carteira exponencial tem uma condução que entra nela na segunda-feira ou retira o ativo na segunda-feira, é diferente da condução de uma operação de swing trade. No caso aqui do swing trade, estamos comprados no papel e com stop agora de proteção de lucro, que é não mais sair perdendo dessa operação. O stop agora posicionado em R$ 49,29. Lembrando que a nossa entrada foi por volta de R$ 49,18, deixando uma brecha aí para oscilação do preço. Mas por que eu reposicionei stop? Porque a ação já gerou uma relação risco-retorno superior a 1 para 1. O que é isso, Dalton? O stop da operação era inicialmente de 4,41%, ou seja, comprou ativo. Se gerasse o stop, já perderia 4,4%. 4,4%. Então, o que eu quero dizer é, do ponto da entrada, daqui para cá, ela gerou mais do que 4,4%. Então, ela andou mais do que isso. E uma das formas de poder conduzir a operação é colocar o stop um pouco acima do ponto de entrada, depois que ela já gerou um 1 para 1, não sair mais perdendo dessa operação. Ainda mais que ela bateu numa zona aqui de resistência e perdeu um pouco de força. Então, seguimos aí posicionados em SUSB3 com stop devidamente reposicionado. Próxima ação para falar aqui é a GGBR4, que foi uma ação solicitada, selecionada, escolhida lá no Instagram. Eu sempre estou colocando lá pelo menos 2 ativos para você clicar lá e selecionar qual ativo eu vou comentar, um desses 2 ativos para comentar dentro da análise de fechamento do pregão. E também fazendo isso para as análises especiais, que são análises mais completas de cada ativo. No caso da GGBR4, a tendência de curto prazo ainda é de alta, topos e fundos ascendentes. Pelo gráfico diário, a gente olha um pouco mais para o curto prazo. Ela anula a tendência de alta se ela voltar para baixo da mínima desse último fundo ascendente, ou seja, se houver uma oscilação do preço para baixo dessa região aqui dos 19,64. No momento, ela está passando por um processo de correção que abre espaço para ela testar essa região aqui basicamente de suporte em conjunto com a média. Ou seja, um patamar de R$ 20,53 até um patamar de R$ 20,27. Recuou aqui e proporcionou algum fundo ascendente, ainda daria para se buscar a operação de compra de swing trade nesse papel. Mas lembrando, olha onde ela se encontra lá no gráfico semanal. É uma região extremamente importante em termos de resistência, o movimento já é um movimento longo para cima. Então é um ativo que pode perder força aqui e anular e trazer uma sinalização um pouco mais relevante de ter um movimento para baixo. Qual o sinal que representaria um pouco mais essa chance? Logicamente, pelo semanal, a perda da mínima da semana passada, R$19,80. Semana passada não, dessa semana, R$19,89. E a outra forma aqui no diário, a perda dos 20,06, ou seja, do candle que gerou ali um pivôzão de alta,
vindo para baixo desse candle, viria para baixo da média móvel 3 períodos e aumentaria realmente a chance de se ter anular a tendência de alta de curto prazo, trazer um processo de correção no gráfico semanal que seria muito bem-vindo para a GGBR4 em termos de buscar a compra de médio prazo, fundo ascendente lá no gráfico semanal. Depois aqui vamos para Via Varejo, VVR3, queda mais acentuada hoje, 3,6%. A ação perdeu a região de suporte aqui. Estava ali entre as médias, nada de evoluir. Enfim, já tinha comentado que aqui seria uma das... Perdeu a mínima desse candle, seria um sinal de saída para quem está comprado no swing trade. A ação vindo forte para baixo, 3,6%. Dentro dessa queda que está acontecendo, ela vai aumentando a chance de testar o quê? Essa região aqui de antiga máxima histórica, 16,64, aqui que era um topo, aqui virou também um ponto de resistência, que é basicamente isso aqui, esse ponto de resistência que eu quero dizer, isso aqui no gráfico diário. Ela chegando aqui nesse patamar, proporcionando algo mais relevante para cima, daria até para arriscar uma compra contra a tendência. Ou aguardar pelo gráfico semanal uma compra de position, que é buscando um prazo maior, ficar posicionado umas 3 a 10 semanas, ela superando a máxima da semana anterior. Por exemplo, se semana que vem ela superar a máxima dessa semana, seria uma das alternativas de compra do papel. Já se encaixaria melhor para buscar essa compra se superasse os 18,72. Ela pode simplesmente oscilar abaixo dessa semana, vai lá nos 16,60 e pouco, e depois gera ali um sinal de subida na mesma semana ganhando força, superando a máxima da semana anterior, seria a alternativa de compra de position trade na Via Varejo. Mas nesse momento a tendência no gráfico diário é de baixa, a tendência de curto prazo é de baixa, não tem nenhum sinal de compra de curto prazo de swing trade nesta ação. Cielo. Pancada para baixo na Cielo, queda de 6,58%. Dando um zoom aqui, a ação vai vindo para fechar o gap completo que ela tinha daqui. Olha, desse fechamento de um pregão fechou bem aqui e abriu aqui, ó, no dia seguinte. Ou seja, um baita gap de alta, ou seja, um espaço sem ter negociação, que já veio aqui, já fechou pelo menos o gap ali, aqui nesse ponto, na superação da máxima desse candle. Já até perguntaram, Dalton, quando é que um gap fecha? O gap fecha aqui, ó. Mas completamente, que no intraday fica lá um gap no fechamento, no preço de fechamento. Você tem um gap de alta, ele fecha na máxima do candle que antecede o gap de alta. Ou seja, tem um gap aqui que aconteceu aqui nesse candle, abriu lá em cima, aqui o gap fecha quando faz isso aqui, ó. Tá fechado. E mais aqui para baixo, fecha aqui nessa parte fecha mais completo mesmo no fechamento do candle anterior, ou seja, o candle que antecede o gap. Nesse momento a tendência na Cielo é de baixa, grande candle de queda, suporte imediato na faixa de R$ 4,21. É um ativo que não gosto de nenhum prazo operacional em termos de operação na ponta compradora. Segue com viés de baixa, não vejo nenhuma sinalização para cima, não vejo um papel interessante para falar em compra de prazo maior, porque continua dentro de um processo de baixa e pelo gráfico mensal apontando para a região ali de R$ 4,06 a R$ 4,00 número redondo. Então de R$ 4,21 até a região dos R$ 4,00 é uma região de suporte que pode trazer algum processo de correção de subida do preço, mas não há nenhum sinal ainda nesse sentido que apoie já de imediato uma compra no papel. Isto é dentro dos meus critérios aí de entrada. COGN3. Vamos falar aqui de Cogna agora, né? Que no dia de hoje apresentou também um candle mais forte de queda de 4,16%, perdeu uma região de suporte de 2 fundos, aumentando a probabilidade de continuar seu movimento de queda. Qual é o suporte mais próximo que já venho comentando nas análises? 5,54, que era um caminho mais provável para o ativo. Chegou nesse ponto, fechou em 5,53, até um pouco mais abaixo. Tem um suporte mais abaixo? Tem aqui basicamente uma região que foi um fechamento de uma semana para outra, com a máxima de um grande candle de alta que gerou ali um pivô de alta. Então esse nível é um nível de ponto de avaliação, ou seja, perdeu essa região aqui, vai aumentando a chance de queda do papel, a região ali dos R$ 5,25. Seria o próximo nível de suporte. Aí no semanal, o próximo mesmo ficaria lá em R$ 4,21. Lembrando também é outro ativo com um cenário gráfico de prazo maior ruim. Pode até mudar esse cenário gráfico, pode gerar no longo prazo um movimento longo para cima, mas não vejo nenhuma alternativa, não vejo nenhum motivo que me leve a fazer uma compra de colocar esse ativo numa carteira de prazo maior com esse cenário atual. Tem muita coisa acontecendo aí para mudar, ou pelo menos assim, eu vou alocar risco nesse papo, sabendo que o risco é muito mais alto
Vou colocar capital nele, mas colocaria pouco. Pelo menos enquanto não gerar um sinal um pouco mais relevante de mudança dessa expectativa negativa que a ação tem. Indo agora para falar de BBAS3, Banco do Brasil, os bancos continuam ruins, né? E nesse cenário ruim, vai perdendo aqui um nível de suporte. Um fundo, 2 fundos, 3 fundos. Ainda tem esse aqui, ó. Tem esse outro fundo aqui que está também já perdendo esse patamar. Em fechamento anterior era 31,37, fechou em 31,34. Tendência de baixa no gráfico diário, segue no seu movimento de queda, apontando para perder esse aqui, ó, já está perdendo, apontando para continuar sua queda. Tem suporte ali intermediário na casa dos 33 a 30 reais no número redondo, aí torna um pouco mais relevante o suporte em 29,23 e no gap de alta que ela tem aqui, ó. Enquanto não tiver nenhum sinal contrário ao que está aqui, ou seja, nenhum sinal que represente força por parte dos compradores, o caminho mais provável para o fechamento desse gap aqui. E aí, em fechar o gap, aquele negócio que eu acabei de falar, de que fecha o gap aqui na faixa dessa máxima, ele pode ir da máxima, 28,88, até o fechamento completo ali, no preço de fechamento em R$ 28,11. Tá? Mas o fechamento clássico mesmo, mais que todos estão acostumados, é o fechamento do gap aqui, ó. Na máxima do candle anterior aqui, nessa máxima do candle que antecede o gap. Então, cenário mais uma vez negativo aí para BBS3, tendência de baixa, pegando até o Fibonacci para fazer projeção de queda aqui em BBS3, ó. Aqui, sobe aqui, qual o próximo projeção de queda? Primeiramente, 61,8% desse movimento, a projeção lá na faixa de 30,81, projetando 100% desse movimento de queda a partir dos 32,62, projeção de queda lá para a faixa dos R$ 29,74. Lembrando aqui que eu falei sobre o início do gap em 28,88, já seria um primeiro indício de fechamento ali do gap. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise de hoje. Um grande abraço, um excelente final de semana e até breve.